Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui no nosso programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, que sempre acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, na companhia da filha de Herculano, a educadora Heloísa Pires. E na noite de hoje vamos conversar sobre uma obra de Herculano. Semana passada ouvimos a voz, hoje vamos nos deter numa obra importantíssima, como toda a coleção de Herculano Pires. Já? Mas vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo pela dádiva da vida, por Deus nos favorecer com o magnetismo do Sol, o magnetismo da espiritualidade amiga, e por recebermos esse verdadeiro passe, que é o amor de Deus em nossas vidas. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião, nosso programa de estudo da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa Pires, tudo bom, Dona Heloísa? Como vai? Graças a Deus, tudo bem. Cada dia melhor. Viva! Dona Heloísa, vou começar logo com a efeméride, palavra antiga, né? Mas eu gosto dessas palavras. Efeméride é uma data comemorativa e a gente está numa semana, Dona Heloísa, né? 2 de abril, porque em 2 de abril de 1910 reencarnou um espírito amigo, sabe? Que veio aqui de passagem, deixou uma obra realizada. Dona Heloísa reencarnou Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que a senhora conheceu, não é? Sempre isso eu até hoje eu falo, mas como eu era boba quando era jovem, ele ia sempre visitar meu pai, a Nene e o seu Galves, levava o Chico, porque ele chegava em São Paulo, ele queria encontrar meu pai. E eu não ia para não desgostar o meu marido, porque eram 5 crianças pequenas, a babá que ajudava não ficava à noite, então ele teria que. E para evitar confusão, eu não ia, mas fui de dia na casa do Chico, ia no centro da Nena, quando ele se apresentava. Amo esse espírito, alegre, bem-humorado, humilde, brincalhão, e que evitava entrar em polêmica. E é gozado, ele pediu, na hora do testemunho, para o meu pai se manifestar, defendendo ele. Lindo, querido e humilde, humilde, humilde. Dona Heloísa, me diga uma coisa, uma vida feita Chico Xavier, mais de 400 obras psicografadas, já. Então, no espaço de 90 anos, tudo que ele nos deixou, muito dificilmente será repetido uma vida assim, não é, Dona Heloísa? Nossa, e principalmente a doação para os que necessitavam. Chico, embora tivesse um pequeno ordenado, nunca pegou um tostão dos seus livros, doou todos, até me arrepia. E quando aquele do irmão Jacó desencarnou, deixou no testamento para o Chico R$ 100.000. Ele pegou e deu para a FEB, para publicar livros, que ele disse que seria mais importante do que ficar com ele. Olha, e a casa dele humilde, o quarto onde ele dormia era um quarto bem pobre, com mobiliário simples, uma paredinha meio úmida. Incrível. É difícil encontrar alguém como Francisco Cândido Xavier. Que ele receba nosso abraço e gratidão. E André Luiz e Emmanuel, espíritos maravilhosos. E aparece espírita que não é espírita, querendo criticar, achar erros em André Luiz. É difícil, hein? A Terra continua difícil. Dona Heloísa, eu tenho um amigo que ele trocou de cidade e está frequentando uma instituição, e ele falou isso mesmo que a senhora se referiu. O pessoal no grupo de estudo, ele foi falar em André Luiz, Dona Luiz, até o olhar atravessado.
Como A hoje você encontra ignorância, gente assim. Tá? evolução em dois mundos, a gente fica parada. Um capítulo recebia o Chico, outro capítulo o Ovaldo Vieira. É incrível, é linguagem atual, linguagem científica, medicina, é de ficarmos parados. Então, André Luiz tem uma obra maravilhosa. Meu pai via só um pequeno porém, mas em esperar. Ninguém sabe. Quando ele falava nesses espíritos que perde até o perispírito e ficam. Ovoides, E ovoides. o pai só falava, vamos esperar É. uma comprovação. Mas ele adorava, tem vídeos elogiando André Luiz, e a convite de Emmanuel escreveu 4 livros. Chico não tem erros, nem como homem, nem como espírito, e nem como médium, e nem como ser do mundo. Foi impecável. E Emmanuel André Luiz, é claro, também, e tantos outros que ele recebia. Dona Heloísa, olha o livrinho, livrinho no tamanho que a gente vai ver hoje, né? O seu é mais bonitinho, que saiu depois, tem uma fotinho. E o meu é verdinho aqui no meio, o seu é amarelinho, né? O meu é amarelinho, mas Então, é uma pequena diferença. Atrás é igual, né? é, Amarelo. Dona Heloísa, uma pergunta para a senhora. Se lembra, a gente tratou até aqui. O livro Mediunidade, o Herculano realmente fez um esforço e escreveu o livro, um assunto complexo, mas de forma simples, a pedido da sua mamãe, Dona Maria Virgínia, né? Mas, Dona Heloísa, parece que o Herculano tratou do livro Mediunidade, ele foi tratado de assuntos correlatos, né? Que tem tudo a ver com mediunidade, obsessão, passe e a doutrinação. Dona Luísa, eu tenho a impressão que ele escreveu de forma até mais simples que a mediunidade. A senhora acha isso? Eu acho. Eu acho que ele se inspirou em Dona Virgínia. Acho que conversavam, porque ele adorava conversar com Dona Virgínia, conversavam e ela dava as ideias dela, ele as dele, e saiu esse livro maravilhoso. Simples, simples e vai direto. O Herculano usa muito a síntese. Ele não enrola, ele vai direto ao ponto principal. E esse livro é assim também. Não, e o assunto que a gente vai ver hoje, por isso que na prece eu falei no magnetismo de Deus, no amor de Deus, que é um passe para todos nós. Dona Luísa, a questão do passe, né? O Herculano vai abordar, a gente vai ver o texto aqui daqui a pouco. E a senhora sabe que do Oiapoque ao Chuí, do Brasil, de ponta a ponta, os passes são os mais diversos, né? Então, é movimentos para cá, para lá. Herculano, ele fala na simplicidade que deve ser o passe, né? Aí, me mate uma curiosidade, a senhora, duas instituições, Centro Espírita Caribá Schutel e o Centro Espírita André Luiz, né? Que a senhora vai também, né? Como é aplicado o passe nessas casas espíritas, dona Luísa? Nesses 200, apenas em posição de mãos, como Jesus ensinou. Mas agora eu tenho que parar, abrir um parênteses que me veio à mente agora. Devo muito, quando ainda meu pai não havia fundado esse pequeno centro, quando eu ainda não frequentava fazendo palestra ao Centro André Luiz, mas era mais perto de casa a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, eu passei por problemas familiares dificílimos e eu não estava acostumada. Minha família era uma alegria e evangelho. Aí a minha mãe viu que eu estava baqueando. O que que ela fez? Ela me levava tomar passe e fazer tratamento na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que tem aqueles passes que o Ramon me introduziu. Aham. Pega energia, joga energia. Bom, eu não pensava. Minha mãe disse: fecha os olhos e pense em Pense Jesus, em filha. Jesus. Você Perfeito. precisa. É energia, você vai receber energia. Eu não tomei um remédio. Era uma ocasião para tomar até um antidepressivo.
Eu fiz o tratamento direitinho. O elemento difícil melhorava, ficava bom, quase um ano. Aí ele recomeçava lá e estava aí de novo. Naquela época tinha Dona Ione Carvalho, Dona Rosa, era uma turma maravilhosa. Nunca critiquei o passe, Sei. nunca tentei olhar. Até hoje, se eu vou numa casa que dá um passe, eu Perfeito. oro e sinto a energia, sinto o auxílio espiritual. Então, eu diria como Jesus: o que vale é ter bom coração, o que vale é se conectar a Jesus. É claro que, na medida que a ciência desvenda o passe, quando ela explicar através de fotos que basta colocar as mãos, isso acontecerá naturalmente, mas não desprezemos os passes e usados em tratamentos maravilhosos, porque a energia flui do médium que está dando o passe, auxiliado pela energia do plano espiritual. E se houvesse milagres, milagres aconteceriam. Eu tenho uma gratidão imensa pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fiz vários tratamentos lá, foram valorosos. A resistência acho que vem até hoje, embora eu não tenha tido mais tempestades. Dona Heloísa, a senhora é extraordinária, né? E eu vou dizer aqui, não é? Que eu vou ficar mais à vontade agora, até para a gente ler o texto do Herculano, né? Porque quando a gente lê, o Herculano está certo, o Herculano aborda que realmente o passe é a simplicidade, e a gente vai ver por quê. Na minha casa aqui, Casa dos Humildes aqui no Recife, mas não só na minha, em todas aqui do Recife, sempre tem um passe, né? Com a técnica padronizado, mas Dona Heloísa foi espetacular. Porque tem aquele pessoal que quer ser mais real do que o rei, critica tudo, quer destruir todos os trabalhos. Olha o conselho de Dona Maria Virgínia, né? Aqueles movimentos, e às vezes tem centros que é um espetáculo, é uma fantasia, né? Não importa, chegue ali, Não feche os olhos, importa. ore a Jesus. Senhoras e senhores maravilhosos, uma vida dedicada a auxiliar ao próximo. Então, naquela hora, o coração deles verte e amor, e a energia, o magnetismo sai naturalmente nos envolvendo. Devo muito a esses passes também. Não os critico, é uma questão de tempo. Os Perfeito, médios que perfeito. se prepararam assim ficariam inibidos e não produziriam tanto se tivessem que ficar com as mãos paradas. Perfeito. Vamos compreender a nossa caminhada para a luz. Por isso que essa é a Heloísa Pires, tá? Dona Heloísa, vamos, eu vou compartilhar para a gente ler o texto da obra Obsessão, o Passe, a Doutrinação, né? E aconselho desde já todo mundo que trabalha em casa espírita ou trabalha nas reuniões de obsessão, no passe, na doutrinação, na mediunidade, comprem esse livro. É de uma assimilação fácil, né? Agora, é profundo, o Herculano vai na raiz, como vocês vão ver o texto agora, não é? Então, deixa eu compartilhar aqui, Dona Heloísa. A gente só vai ver esse parágrafozinho, né? A técnica do passe. Eu vou ler. Os elaboradores e divulgadores de técnicas do passe não sabem o que fazem. A técnica do passe não pertence a nós, mas exclusivamente aos espíritos superiores. Só eles conhecem a situação real do paciente, as possibilidades de ajudá-lo em face de seus compromissos nas provas, a natureza dos fluidos de que o paciente necessita e assim por diante. Os médios vivem a vida terrena e estão condicionados à encarnação que merecem e de que necessitam. Nada sabem da natureza dos fluidos, da maneira apropriada e eficaz de aplicá-los, dos efeitos diversos que eles podem causar. Na verdade, o atrevimento e, portanto, charlatanismo querer manipulá-los e distribuí-los a seu modo e a seu critério. As pessoas que acham que os passes
ginásticos ou dados em grupos mediúnicos formados ao redor do paciente são passes fortes, assemelham-se às que acreditam mais na força da macumba, com seus apetrechos selvagens, do que no poder espiritual. As experiências espíritas, sensatas e lógicas, em todo o mundo, desde os dias de Kardec até hoje, mostraram que mais vale uma prece silenciosa, às vezes na ausência e sem o conhecimento do paciente, do que todas as encenações e alardes de forças dos ingênuos ou farofeiros que ignoram os princípios doutrinários. Agora vou para o outro lado da história. A senhora magistralmente disse, né, que se tem a prática com aqueles movimentos, né, não vamos criticar, fechar os olhos de Jesus, só que tem os antípodas, né, dona Luiz? Tem o extremismo, como Herculano diz, que tem passes que é uma ginástica. Então, esses merecem uma crítica, porque é um salamaleque, não é? Porque aí, no caso, o médium que vai ceder também fluidos, ele fica mais preocupado com os gestos do que com a vibração de amor, com a conexão com a espiritualidade superior. Então, vamos esperar a ciência tradicional se desenvolve e, com tranquilidade, o passe vai se purificando, tanto quanto nós também iremos melhorando no desenvolvimento das nossas potencialidades. Mas o que Herculano coloca, não é? Os espíritos precisam do magnetismo animal, do passista, né? Mas o que ele quis dizer é que toda essa força, né? Quem manipula esse magnetismo que está saindo ali dos movimentos, quem sabe realmente, não é? É isso, Claro, os irmãos do alto, né? fica só assim, o efeito é o mesmo. Quando eu dou o passe, eu fico só com a mão e pensando em Jesus, acreditando, e a ciência prova hoje na força do pensamento, mas respeitando profundamente os meus irmãos, que fazem apenas um pequeno gesto, sem grande bailado, que impede até a conexão com as luzes do universo, mas respeito profundamente quando trabalham com amor, por amor, tentando ajudar o seu próximo, o seu irmão. É como você lembrou um pouco antes, uma mãe que pega o dedinho machucado do filho e assopra. E naquele sopro vem amor, ajuda, a criança se acalma. É importante essa força magnífica que temos em nosso interior, o pensamento que a ciência diz que é mais veloz que a luz e que realmente modifica até o cérebro. Livro, O Cérebro que se Transforma, veio dos Estados Unidos com neurocientistas, coordenada pelo Dr. Norman Dodge. Ele conta curas de gente com um derrame incapacitante, graças também ao auxílio do próprio pensamento sobre o cérebro. Eles só não dizem de onde vem o pensamento. Heine diz na parapsicologia, igual a Kardec, mentes extrafísicas, fora do corpo físico, e o pensamento é extrafísico, e por vias não físicas age sobre o mundo físico. Espiritismo e ciência logo darão completa e fortemente as mãos. Um só rebanho, um só pastor. Esse logo pode demorar 50, 100 anos, mas chegará. Dona Heloísa, deixa eu explicar ao pessoal esse comentário que a gente fez do beijo da mamãe, do sopro no dedinho doente. Foi antes de começar o programa, que a senhora disse que eu falei lá atrás. Mas, dona Heloísa, deixa eu colocar a questão aqui, porque eu mesmo dou passe toda sexta-feira, tá entendendo? E desde quando eu era jovenzinho, que eu aprendi o passe na minha casa humilde, eu dou o passe longitudinal, dou o passe com a técnica toda, né? Embora que eu vou ter a coragem de dizer aqui, não é? Eu penso, feito Herculano, a senhora, como é no André Luiz, no Caibá Schutel, eu quero um dia que todos os centros chegassem a esse ponto
e baixa imposição de mãos. Mas eu estou dizendo que eu estou inserido, eu não estou criticando, que eu aplico o meu passe como eu aprendi com todos os movimentos. Embora eu tente orar, naquele momento eu estou mais aqui e aqui do que até os movimentos, né? Então, fica bem claro, mas a senhora falou no dedinho. Olha a frase do seu pai, e não é uma pergunta para a senhora comentar isso, né? Veja o que ele diz, né? Mais vale uma prece silenciosa, às vezes na ausência e sem o conhecimento do paciente, do que todas as encenações. Você, quando ora para uma pessoa doente, né, aquilo ali tem um fator, não é, do magnetismo. Por exemplo, me permita a seu filhinho que está doente, seu filhão, né? Já sarou, já Já, sarou. olha o pensamento, já está bom. Mas, dona Luísa, Tchau, tirou, não precisou nem quimioterapia. Pedi tanta oração, foi tanta gente orando, e o menino é bom, já sarou. Outra gratidão eterna que eu levo comigo. Heloísa deu muito passe nesse filho através do pensamento e da oração. Dei, dei. Tá vendo? Ai, graças a Deus. Deus é Pai, Deus é. E se houvesse algum problema, também seria uma lição que às vezes a própria pessoa escolhe. Espíritos maravilhosos, Irmã Dulce, Madre Teresa, o próprio Chico Xavier, Jerônimo Mendonça, ficam doentes. Às vezes, como Irmã Dulce, com problema no pulmão, dormia sentadinha, diz André Luiz Peixinho, nos últimos anos. E é claro que aquilo ele escolheu para exemplificar como enfrentar os problemas da Terra. E provavelmente para apagar, porque ela deve ter só uma manchinha que já apagou, para apagar algum errinho do passado, que às vezes nem precisava, mas ela desejou e brilhou como estrela preciosa no céu da nossa pátria. Uma coisa, a senhora citou o dedinho aí, só a brincadeira, que Herculano era tão espirituoso, né? Dona Heloísa estava me dizendo aqui que o pessoal, às vezes, quando exige do passista, tem que saber todos os chakras. A Herculano disse brincando: olha, não adianta saber de sítio, de chácara, de fazenda. O pai, como missionário, era firme, ele atingia as raízes do problema. Lindo. Se não fosse ele, existiria o corpo fluídico de Jesus, existiria o aspirador daquele outro espírito Ramatiz que iria aspirar os maus para limpar a terra. E coisas incríveis, ele sempre ergueu a voz, em geral solitário, sozinho, colocando os pingos nos is. É claro que iluminado por aquela espiritualidade superior que divulga o espiritismo. Um homem de uma coragem incrível. Agora, Gratidão. a última pergunta, para a gente deixar bem amarradinho, dona Luísa, e a senhora foi muito feliz desde o início, né? Pessoal, o ideal, né? A utopia de hoje é a realidade de amanhã. A gente vai alcançar o ideal, né? O ideal no passe seria realmente sem essa ginástica toda, só imposição, pensamento. Mas como Dona Heloísa disse, mesmo com o movimento, mas dando com amor, os passistas, com a boa intenção, isso vale. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer, a gente compreender que quando Herculano faz essas colocações, ele está certo para que esse movimento um dia vá galgando e chegar a esse ideal. Como hoje, dona Heloísa, veja bem, não existe mais divulgação de Rustem, ninguém vende livro de Rustem, até a instituição, a grande instituição, tirou do estatuto, mas se não fosse Herculano, então, digamos assim, o que Herculano está fazendo é um paradigma, né, dona Heloísa? Para a gente atingir um dia, é isso? Ele diz num dos livros dele, o Espiritismo é a doutrina do futuro. Por isso, às vezes, é mal compreendido. Porque, na medida que a ciência se dilata, ciência tradicional, a gente diz: olha, é a mesma linguagem de Kardec. A força do pensamento, a iluminação do cérebro quando fazemos o bem,
A clarividência na parapsicologia, ver além dos sentidos físicos, que hoje a ciência tradicional também apoia. Então, é a doutrina do futuro, está se realizando no presente. Vem desde a doutrina secreta, como conta Leon Denis depois da morte, mas vai se dilatando na nossa compreensão e na nossa capacidade de seguir realmente os ensinamentos de Kardec, como meu pai conseguiu seguir. Perfeito, dona Heloísa. Olhe, eu falei que eu dava passe na sexta-feira, mas eu tomo passe toda quinta-feira, viu? Às 20 horas, quando eu entro aqui para conversar com dona Heloísa Pires, já. Eu vi dona Heloísa, já estou tomando um passe. A senhora fica Esse falando, a pai, senhora não vê minhas mãos, eu estou assim, ó. As mãos estão aqui assim, olha. e eu digo mais, eu brinco com os meus filhos, eu falo, também eu não quero evoluir. Muita gente diz que não quer porque não consegue, mas brincando. Porque quando eu desencarnar, onde eu vou ficar, vai ter tanto amigos, e como diz Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Se eu Dona Heloísa, subisse muito a escada de Jacó, que bom, a gente não deve ir tanto com a sede ao pote, não. É bom ir um pouquinho, um pé atrás do outro, pessoal, a gente vai se afastar de todo mundo, né, dona Heloísa? de Tá? mãos dadas, de mãos dadas. Ô, dona Heloísa, que bom. Mas eu tenho certeza que Herculano é assim também. Herculano gostava de amigos, gostava de gente, né? Nossa, a Então, minha mãe e meu pai gostavam da casa cheia. Amigo vinha do interior, dormia, ficava, se precisar vir ao médico. Olha, esse casal não existe. É incrível, incrível, muito querido. E eu gosto nesse livro maravilhoso quando ele diz assim: você é o dono do seu corpo. Não se sinta vítima, não fique se vitimizando. Haja, levanta a cabeça e segue unida a Jesus. É isso, a vida às vezes é difícil, mas adianta se encolher e chorar, aí fica como no feminicídio, apanha mais. Levanta a cabeça, se liga ao plano espiritual superior, procura a casa espírita para tratamento ou sua casa de oração e vamos em frente na vitória. A vitória será nossa com Jesus. perfeito, dona Heloísa. Bom, então estamos chegando ao fim desse assunto maravilhoso que é o passe. E dona Heloísa usou aqui o que Herculano falou a vida toda, né? O caminho do meio. A gente sabe o correto, o ideal, mas para chegar lá vamos transformando, não destruindo, né? Transformando, aproveitar os alicerces do que há para chegar, não é, a uma realização melhor. Sempre assim, tudo na vida, né? Não destruir, transformar. Tá? Dona Heloísa, então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, mas à noite de hoje, agradecer a Jesus, o médico divino, pela cura do filho de Dona Heloísa, restabelecido, graças a Deus, contou com o auxílio da espiritualidade amiga, com certeza o auxílio dos seus avós, que hoje habitam o plano espiritual, e com auxílio do poder da prece, do pensamento e do passe de sua mãe Heloísa Pires. Então, Jesus, gratidão pela cura do filho de Dona Heloísa e que a espiritualidade possa ajudar a todos nós, os doentes do corpo e da alma. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, Deus lhe abençoe. Que notícia boa do filhão, viu? Ai, nem fale, nem fale. Graças a Deus, o menino bom, mais um já está com 60 anos para aproveitar mais essa encarnação. Vamos aproveitar essa encarnação. Tá, Obrigada, tá, amigo querido. tá um garoto, eu tenho 57, ele só tem 60, tá um garoto. Meninos, Pessoal, eu quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, que se encontra no plano espiritual e que mamãe apenas mudou de domicílio, né?
está tomando passe direto agora dos bons espíritos, não é, dona Heloísa? E está dando em nós também, nas horas necessárias. Com certeza. Dona Heloísa, Linda, um dona. beijo. Até semana que vem. Beijo, Paz e querido. bem. Na sexta, as meninas. Até. Muito O Beto obrigada. e Luizinha na tropa toda. Me esqueci o nome do filho. Fiquei tão emocionado como é o nome do filho. Vicente. Vicente, né? Nome forte, Vicente. Viva Obrigada. Vicente! Viva Vicente e viva Jesus, viu? Paz Ai, e que bem. lindo. Muito obrigada. Paz